estamos aqui na recepção do Espaço INPE, numa entrevista para o quadro O Panorama da Saúde Mental, com a doutora Sara Sami, que é coordenadora e neuropsicóloga aqui do Espaço INPE e do INPE Hightech. Doutora Sara, você poderia falar sobre o Espaço INPE e o INPE Hightech? Claro. O INPE Hightech é um centro praticamente dentro do INPE, né? De equipe muito especializada e trabalhamos com tecnologia de ponta para avaliação e tratamento na saúde mental. Então é uma psicologia especializada, né? Dentro dessas avaliações, usamos várias estratégias tecnológicas para fazer o perfil, né, do psicológico do paciente, características emocionais, cognitivas, tudo com estratégias tecnológicas de última geração. Também os nossos tratamentos, eles são de última geração, é de tecnologia de ponta, como o biofeedback, o neurofeedback, a estimulação elétrica, a estimulação magnética, entre outros recursos, né, que usamos para o tratamento, para a prevenção e até para estimular a cognição dos pacientes. Então, nem sempre a gente vai ter um paciente que necessita de um tratamento específico, mas aquele paciente que ele está bem, mas ele quer prevenir e ele quer trabalhar alta performance. Então, aqui também trabalhamos com alta performance cognitiva, comportamental. Muitas pessoas procuram porque querem passar em concurso, querem passar em alguma prova específica que precisa de treinamento. Então, nesse sentido, o INPE Hightech trabalha com esses pacientes para elevar, né, o padrão cognitivo e que ele possa ser bem sucedido nessas provas, né, de alta performance. Sim, querida. Então, o INPE Hightech, né, ela tem como finalidade o quê? A avaliação e o tratamento do cérebro, né? E aí, por isso ele tem essas avaliações, tem tratamento, né? Se faz tratamento, até tratamentos de transtornos graves, né? Como Alzheimer, a gente também, através da estimulação magnética. Tá. E por que é importante a pessoa fazer uma avaliação antes de começar o tratamento? Vamos supor, crianças, adolescentes. Sim, a avaliação, ela nos traz dados que são parâmetros iniciais. Como você vai tratar alguma coisa se você não conhece? Então, a avaliação, ela serve para você conhecer suas dificuldades e até suas potencialidades. Nesse sentido, a avaliação também traz esses dados, esses primeiros dados, né, que são marcadores iniciais, até para que o terapeuta consiga fazer um tratamento com esses marcadores e depois do tratamento, ou durante o tratamento, durante um tempo, a gente consegue avaliar de forma quantitativa essa evolução, esse progresso, porque a gente tem um marcador inicial que ele fez essa avaliação antes do tratamento e depois a gente tem um outro marcador como que ele se desenvolveu nesse processo. Isso. Então, isso é muito importante que crianças, adolescentes, adultos, qualquer pessoa, né, faça esse check-up, vamos dizer assim, faça essa avaliação, descubra aonde estão suas dificuldades, suas necessidades, porque você vai ter uma capacidade melhor de se desenvolver, até porque você vai saber qual tipo de tratamento mais específico, mais direto, você vai poder dar para o seu filho ou para você mesmo, se você tem esse marcador principal, né? Exato. E o check-up cerebral? A gente vê, nós temos ali a plaquinha indicando o check-up cerebral. Então, para que idade? O check-up cerebral é uma avaliação muito importante e para todas as idades. Temos o check-up teens, que são para crianças, o check-up para adultos, o check-up para idosos também. Tem o check-up para adolescentes. Cada check-up desse, o objetivo maior é identificar como é que está a fisiologia do paciente, como é que está a estrutura cerebral desse paciente, como ele está se desenvolvendo e como que a parte cognitiva, mental dele
está trabalhando. Por quê? Dependendo do hertz cerebral, do funcionamento cerebral do indivíduo, ele vai ter um comportamento específico. Então, muitas vezes, a gente está fazendo um trabalho comportamental com psicoterapia e o paciente não melhora. Por quê? Muitas vezes é um problema fisiológico, é uma questão fisiológica. O hertz está baixo, a área frontal está desativada, que é uma área específica para foco, atenção, memória, planejamento. Então, a pessoa não está conseguindo, está com dificuldade de ser executiva. Muitas vezes é uma questão fisiológica, que precisa ser corrigida para que esse indivíduo realmente ele consiga atingir o seu máximo. Então, o check-up cerebral, ele nasce nesse sentido de avaliar uma tríade importante, que são os aspectos fisiológicos, comportamento e emoção. Juntamos tudo isso, isso é a devolutiva do check-up. Por isso tão importante, né? Fazemos check-up de tudo, né? De sangue, do coração, até dentário e o cérebro. Exato. Onde o cérebro fica nessa história? Saúde mental, ninguém nasce com ela. Saúde mental é conquistada, é trabalhada. A gente tem que buscar a saúde mental. Através dessas avaliações, como o check-up, onde a gente vai ver onde estão as nossas dificuldades. Exato. Por isso da importância de se fazer uma avaliação. Exatamente. Então, doutora Sara, e a neuropsicologia clínica? Você é neuropsicóloga clínica e eu sei que você tem uma especialidade em neurotecnologia. Você é uma pessoa tecnológica. Então, como é isso? É um tratamento, eu sei que aqui no INPE você faz um tratamento assim, bem inovador. Né? Porque você faz a terapia com o paciente monitorado, né? Com sensores digitais. E é muito interessante esse tratamento. Todos gostam, todos falam bem desse tratamento que você faz. A neuropsicoterapia é uma técnica que está em ascensão, ela vem crescendo bastante. É uma terapia pautada na ciência. Então, temos todos os marcadores na literatura científica, né? Então, nesse sentido, a neuropsicoterapia, eu atendo com alguns recursos tecnológicos. O biofeedback, o neurofeedback, a neurometria, a estimulação elétrica, a estimulação magnética. Todos eles são aparatos para essa neuropsicoterapia. Então, o paciente ele chega para mim, ele já vai sentar no consultório monitorado, com eletrodos nos dedos, muitas vezes no encefálico, né, na cabeça, aonde eu vou começar a medir qual é a alteração fisiológica que esse paciente está me trazendo na hora que ele está fazendo a consulta. Isso me dá dados importantes e para o paciente também, porque ele começa a entender pontos da fala dele que ele precisa trabalhar um pouco mais. Muitas vezes o paciente ele acha que tem uma questão resolvida, por exemplo, com o pai. Não, esse assunto foi resolvido, próximo tópico. E aí eu pergunto um pouco desse pai e o coração acelera, a mão fica fria, toda a fisiologia se altera. Eu estou vendo no monitor, porque é biofeedback. Eu tenho feedback e o paciente também tem o feedback na hora da fisiologia dele, né? Por isso biofeedback. E nesse momento ele, nossa, realmente eu estou meio ativado aqui. Então vamos ficar um pouquinho nesse assunto, vamos abordar um pouquinho essa situação do seu pai. E aí ele começa a trazer coisas, começa a se emocionar, sai daquela questão da fuga, né? Que muitas vezes o paciente traz no consultório uma demanda, mas ele tem tanto medo de trabalhar essa demanda que ele foge, ou ele se paralisa. Né? São estratégias desadaptativas, mas que a gente aprende a fugir, a se resignar e não a enfrentar a problemática. E quando você enfrenta a problemática, você resolve o problema, né? Você consegue ressignificar isso. Então, a terapia monitorada, a neuropsicoterapia, ela vem para ensinar para o terapeuta e para o paciente que a alteração fisiológica acontece em momentos que o paciente fica desconfortável na sessão. E às vezes ele quer fugir, mas a ciência não deixa ele fugir, porque os eletrodos estão dizendo que ele está com algum desconforto. E ele também está vendo. Ele também está vendo. Na tela do computador. E o legal também é que a gente, né, o neuroterapeuta, ele consegue treinar o paciente para que o paciente, naquele momento de ansiedade, vou apresentar um trabalho na frente de todo mundo, fico ansioso, meu coração acelera,
dou branco, minhas mãos ficam suadas e trêmulas. No treinamento do neurofeedback, a gente consegue que esse paciente aprenda a ter um autocontrole emocional, uma autogerência dessa emoção. Então ele aprende a respirar certo, qual respiração que para ele vai baixar a adrenalina, que ele vai relaxar mais, que ele não vai ter branco, qual respiração que ele deve usar para poder falar em público, para ele se controlar. Então ele aprende estratégias, treinos mesmo, para que ele possa usar no dia a dia dele, no trabalho, com a família, aonde ele tem mais dificuldade. Ele fica bem treinado e cria-se uma autogerência emocional. Então, na saúde mental, nós já temos bastante tecnologias para tratar o cérebro. Sim. E quais, assim, que tecnologias você vê, assim, que estão em ascensão para a saúde mental? Sim. Isso é muito interessante, a gente saber que existem tecnologias para se tratar o cérebro. Sim. Né? Hoje em dia, né, as clínicas, institutos de referência, aqui como o INPE, tem praticamente todas as tecnologias de ponta e que tem evidências científicas, né, tem comprovação científica, tem embasamento na literatura científica. Então eu vou falar das máquinas que tem aqui, que realmente temos resultados a nível científico, né, comprovado, que é a estimulação magnética, a estimulação elétrica, o biofeedback, o neurofeedback, a neurometria, o Neuroplay, que é uma nova ferramenta agora de treino cognitivo, chegou agora no Brasil, né, o INPE já está com essa ferramenta aqui. Então assim, são muitas ferramentas, né, que temos aqui à disposição do INPE para um tratamento psicológico totalmente especializado. Que bom, doutora Sara. Bem, já estamos nos aproximando do final da entrevista. Eu gostaria assim, que você falasse alguma coisa, desse alguma sugestão para os pais, ou falasse algo para os pais, a importância de se prevenir, né? Porque eu sei que aqui no INPE nós temos um pilar importante que é a prevenção, né? Então, o INPE Hightech trabalha com a prevenção, né? Então, a gente avalia se identifica algum problema, alguma dificuldade, algum transtorno, a gente trata, né? Sim. A dica que eu dou para os pais é traga seu filho para o INPE Hightech, porque aqui realmente é um centro de referência na questão da prevenção. Muitos lugares as crianças começam a fazer um tratamento, mas não com um olhar especializado de um psicólogo que faz psicodiagnóstico. Aqui, toda criança que entra passa por um rastreio, passa por um acolhimento, onde a gente vai ter um olhar psicodiagnóstico antes do tratamento. Então, a gente vai avaliar questões emocionais, comportamentais e cognitivas. Se em um desses pilares tiver algum tipo de alteração, a gente já vai fazer o tratamento. E se não tiver alguma alteração, mas tem traços, indicadores que indiquem, né, que aquele paciente pode ter aquele problema, antes dele ter o problema em si, a gente já vai fazer um tratamento especializado, preventivo, para que ele nem desenvolva. O que eu vejo, acontece bastante, é uma preocupação minha enquanto psicóloga e atuo na saúde mental há 12 anos, é que a gente pega muitos adolescentes e adultos que cristalizaram estratégias desadaptativas do desenvolvimento na fase adulta. Então, são adultos inseguros, adultos que às vezes poderia pegar um cargo de trabalho melhor, mas não pega porque tem medo de falar em público, tem medo de escrever errado. E aquela pessoa não tem nenhum comprometimento assim para que ela não ocupe esse cargo, mas ela se sente inferior. Quando a gente vai avaliar melhor, na verdade, esse indivíduo tinha uma dislexia, um TDAH na infância. Não foi visto, não foi diagnosticado, não foi tratado. Isso evoluiu para outras questões psicológicas e emocionais. Às vezes, uma paciente deprimido, ansioso, se você for ver o repertório dele lá atrás, foi uma criança que teve dificuldade de aprendizagem. Não foi alfabetizado no tempo certo. Então, desde lá da infância, ele traz queixas, né, que se sente inferior às outras crianças, que sofreu bullying, que ele acha que ele é menos, que ele não tem tanta valia perante aquela turma.
ele se achava estranho, diferente. E aí ele vai cristalizando essa sensação ruim como uma estratégia cognitiva, comportamental. E chega na fase adulta, ele está com essa mesma estratégia. Porque nesse tempo de desenvolvimento, era para ter descristalizado isso, ressignificado, construído um outro perfil psicológico, mas não, cristalizou, vai para a fase adulta dessa forma. E aí lá na fase adulta, a gente tem que voltar para trabalhar essas questões. Então, olha como isso atrasa a vida da pessoa, né? Então, gera muitos problemas em todos os âmbitos da vida, no âmbito educacional, no âmbito laboral, no âmbito familiar, né? Então, assim, é um prejuízo em vários campos da vida, quando não se avalia corretamente. Então, minha preocupação é essa. O INPE trabalha com a prevenção, a gente faz esse rastreio das crianças para que eles possam ser adultos totalmente independentes, preparados para o mundo. Exatamente, doutora Sara. O que eu acho interessante também é que nessa fase, né, da avaliação, do diagnóstico, aqui nós temos um espaço maravilhoso, Sim. que é o espaço INPE, e que a senhora também coordena, né? Então, eu acho muito bom, né? Assim, a gente se dispor desse espaço. O espaço pro diagnóstico. O espaço INPE é incrível para o diagnóstico. É um espaço amplo, onde a gente faz interações relacionais com as crianças, onde a criança aprende com a outra criança, ela aprende a ter paciência com aquela que é mais lenta, ela começa também a ter mais agilidade, porque ela vê a outra que tem mais agilidade. Então, a gente consegue fazer um espelhamento positivo com as crianças. As terapeutas que participam, né, dessa terapia relacional, que fica no espaço, elas fazem todas as intervenções de forma psicológica. Na escola, o professor não consegue fazer uma intervenção psicológica, porque ele é um educador. Mas aqui, nós fazemos uma intervenção psicológica e conseguimos até avisar os pais o que está acontecendo com a criança e como deve ser o trato com a criança em casa. Sim. Então, a gente faz todo esse trabalho multidisciplinar, inclusive parental, que a gente utiliza aqui a parentalidade positiva, né? Que é uma parentalidade sem agressão, sem crítica, mas acolhedora, mostrando que a criança tem pilares importantes, que a criança ela tem rede de apoio e é que ela vai ser orientada na vida, né? Não vai ser largada, faça o que você quiser e não tão criticada, mas é um meio termo, né? E o espaço ele vem para isso, para os pais e para as crianças aprenderem de forma relacional, a se relacionar. Porque na fase adulta, isso é de extrema importância, a gente vai precisar se relacionar. E como? Se tem um treino antes, vão ter habilidades sociais muito melhores e cristalizadas, né? Isso mesmo, doutora Sara. Então, muito obrigada pela entrevista. Eu acho que ficou bastante claro, né, para os pais, para os profissionais. E muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, doutora Francisca, pelo convite ao INPE, ao Hi-Tech, ao Espaço INPE, o Jornal Panorama, pela sua oportunidade. O Panorama, experiência além da notícia.